presidente Lula visitou pela primeira vez neste terceiro mandato um assentamento e falou sobre as medidas anunciadas ontem. A gente chegou a falar delas aqui, né? As medidas anunciadas ontem para tentar baratear o preço dos alimentos no curto prazo. Ele disse que está preocupado com o preço dos alimentos. Estou muito preocupado, estamos fazendo muito. Ontem foi feita uma reunião no Palácio com outros ministros, muitos empresários, já tomamos algumas medidas. Eu quero encontrar uma explicação para o preço do ovo. Galinha não está cobrando caro. Eu ainda não encontrei uma galinha pedindo aumento. A coitadinha sofre, ainda canta quando põe o ovo. Mas o ovo está saindo do controle. Uns dizem que é o calor, outros dizem que é exportação. Eu estou atrás, eu gosto de ovo. Eu pelo menos como 2 ovos por dia. Eu quero que vocês saibam que o preço do café está muito caro para o consumidor, o ovo está muito caro, o milho está caro e a gente está tentando encontrar uma solução. A gente não quer brigar com ninguém, a gente quer encontrar uma solução pacífica, sem nada. Mas se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar atitude mais drástica, porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro. Lula ainda afirmou que os produtores têm que ganhar dinheiro e não podem ter prejuízo. Ela pode ser barata, pagando um preço justo ao produtor. A gente acha que o produtor também tem o direito de ganhar dinheiro. A gente não quer que o produtor tenha prejuízo. A gente quer que ele ganhe. O que nós precisamos é saber que tem atravessador no meio. Entre o produtor e o consumidor, deve ter muita gente que mete o dedo no meio da gente. Bom sentido, não é, presidente? Que frase. E nós vamos descobrir quem é o responsável por isso numa boa. Declarações dadas neste evento em Minas Gerais, quando Lula participou de uma cerimônia de entregas do programa Terra da Gente. É uma intenção justa, muito razoável, mas delicada de atingi-la, não é, Eduardo? Porque como imediatamente fazer com que as pessoas sintam no bolso a diferença no supermercado ou na feira livre se o governo não tem controle sobre esses preços? Ontem teve essa reunião, Sim. né? E o porta-voz foi o Alckmin. ministro da Indústria e Comércio, né? O vice-presidente Geraldo Alckmin. Eles tiraram o imposto completamente do ovo, agora não vou me lembrar, se cafés... Ovo, café, Café, carne, entrou carne, então. milho, soja, Então, isso não baixa tanto. arroz. Então, uma medida que deveria ser feita e não foi e não será, porque a gente tem um Congresso Nacional cuja maior bancada é a bancada agrária, seria taxar a exportação de alimento. Porque o Brasil é o maior exportador de carne do mundo, carne suína, carne bovina e carne de frango, é o maior exportador de proteína animal do mundo. Legal, você quer vender lá no Oriente Médio, que é um destino, Estados Unidos, hoje em dia eles falam até em sitcom, né? Que são conglomerados brasileiros. Tal. Legal. Então você vai pagar um imposto para fazer essa venda. Por quê? Daí não vão pagar o imposto. Vão deixar a comida dentro do Brasil. E mais comida baixa preço, pelo menos em teoria. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E o Brasil tem um problema sério, para além daqueles problemas lá para o ano que vem, que pode ser safra recorde para o Brasil, nem sempre é bom, né? Porque tem problema de transporte. O Brasil tem problema de infraestrutura para escoamento de produção. Só que eu eu li, está no jornal. Os empresários do setor brasileiro não têm silos, não têm onde guardar a sua produção. Então eles querem rapidamente esvaziar, né, dar escoamento à sua produção. Estão usando até caminhão para guardar alimento. Ora, um setor que é tão beneficiado, é o mais beneficiado do Brasil, com subsídio. Subsídio para tudo no setor agropecuário. Não estou dizendo que tem que tirar tudo, não estou dizendo, que coisa, leva nas costas o PIB. Não levou esse ano. Está muito sujeito a problemas de clima e câmbio, né? Mas como é que eles não fazem esse investimento? No governo passado terminaram com estoque regulador, né? Venderam tudo.
Ou acabaram com tudo. E a gente vê agricultor jogando tomate na rua, jogando fruta na rua, porque o preço não está bom. O governo precisa usar todos os mecanismos que tem, que não é controle, não é fazer tabelamento, a gente já sabe que isso não funciona, mas só baixar preço, de tirar o imposto, não vai resolver. Precisa taxar a saída de alimento do Brasil. Mais imposto! Sim, senhor, mais imposto. É imposto regulador. Fica agora, quando os preços voltarem, tira. Porque o objetivo desse imposto não é arrecadar, é fazer com que fique mais caro para vender lá fora, para que a comida fique aqui dentro. E é isso, Eduardo, também, ou principalmente, ou em grande medida, ou nenhuma das alternativas anteriores, que faz com que as pessoas não sintam o fato de a economia ter crescido tanto quanto cresceu no ano passado, 3,4%, é um crescimento bom para os parâmetros da economia brasileira. Né? 3,4% é um crescimento, nós temos uma média muito menor do que essa, ou seja, é um crescimento acima do que nós estamos habituados, o registrado no ano passado, o ano de 2024. Foi um crescimento mais forte, esse dado foi divulgado hoje, por isso que eu estou falando nele. Foi o PIB do ano passado. Tudo que a gente produziu de riqueza em 2024. Uhum. Em 2023, tínhamos crescido 3,2%, o que também é um número um pouco acima da nossa média habitual. Então, em 23, 3,2%. 24, foi divulgado hoje, 3,4%. É a taxa mais alta desde 2021, que foi aquele ano em que a nossa economia funcionou como um estilingue, né? Ela foi puxada para trás por causa da pandemia. Aí quando a coisa começou a melhorar, né, o PIB foi adiante. Então, sem o impacto do fim da pandemia ou do afrouxamento das medidas de restrição, né, nós temos 2 anos consecutivos aí de crescimento alto, acima de 3%. Em 2024, o crescimento da economia foi puxado pelos setores de serviços, que subiu mais do que o PIB, 3,7%. Maior empregador brasileiro, né? Exatamente. Alta de 3,3% a indústria brasileira. E o agro, 3,2%. O forte nível de consumo das famílias também contribuiu para a alta do PIB no ano. As pessoas consumiram, os brasileiros, as brasileiras, consumiram 4,8% a mais em relação a 2023. Segundo o IBGE, uma conjunção favorável com programas de transferência de renda, continuação da melhoria do mercado de trabalho e juros que, em média, ficaram mais baixos do que em 2023. Então, Eduardo, a gente tem aqui um panorama, como gostam de dizer os analistas, né, os economistas, um panorama macroeconômico. Né? Se você olhasse numa folha em branco e te dissessem lá atrás, olha, o resultado vai ser esse aqui, você ia imaginar que a gente ia chegar no fim do ano com a população se sentindo bem, né? Satisfeita, carrinho cheio, né? As coisas mais ou menos pacificadas, né? Mas, em parte, o ambiente não é esse. O que é que está pegando? Professora falecida já, Maria da Conceição Tavares, diria, entre um cigarro e outro, não se come PIB. PIB, não se vai à mesa. E é verdade. É a distribuição dessa riqueza que transforma a vida das pessoas. Em que pese elas estarem ganhando mais, né? O brasileiro hoje está ganhando, a tal da massa salarial cresce. Só que os preços... você tem aquela coisa de... Eu estava vendo qual era o país, agora eu esqueci, acho que é na França. Você entra no IBGE deles lá e você calcula a sua inflação. Ah, isso é interessante. Porque daí você tem uma ideia junto com o geral, né? Também, citando outro professor falecido, né? Cada um comeu meio frango, né? Então, alguém não comeu, porque foi meio frango. Então, também aquela história, né? Se você botar um pedaço de carne num forno e o outro na geladeira, né? A média é uma ótima temperatura. Né? Quem ficou no forno morreu de calor, quem ficou na geladeira morreu de frio, mas na média a coisa estava boa.
Então, eu estou achando que tem aqui um problema. Na Argentina também tem esse, que é a medição. Na Argentina eles estão usando lá uma cesta básica, uma canastra básica lá que tem anos. Já mudou o hábito, o modo de receber, e não está refletindo. Sim. Talvez seja isso. Talvez um dos elementos, né? E há outros elementos também. Há uma modificação muito grande na economia pós-pandemia, né? Pós-pandemia a gente tem uma mudança muito grande, distribuição, cadeias de suprimento internacionais, esta porcaria deste juro, que não faz o menor sentido no Brasil, quando você olha sob o ponto de vista de rentista, faz. Quando você olha sob o ponto de vista de quem quer receber, garantir a sua recepção, faz todo sentido, mas não faz na ponta para quem vai consumir. Aqui a gente tem, acho que o mesmo problema, tem um problema que a gente está vendo, o economista, quando eles fazem as previsões de mercado... Sim, que sempre erram, então, aliás, né? 95% do erro, porque tem dois componentes principais. Um é a torcida, um é o desejo de fazer com que, né, a política econômica seja o que eles acham certo e não o que o distinto público achou na hora de votar. E a outra coisa é o termômetro está com algum problema. O método de aferição, os tais dos modelos que eles usam, estão equivocados, estão ultrapassados. Talvez da nossa medição de inflação também esteja. Talvez o da nossa medição de... Não de PIB, né? PIB não, mas não está chegando para todo mundo. A ponta não está sentindo. Não está sentindo. E eu acho que tem uma concepção também tem uma mudança, enfim, mais generalizada, difícil de ser captada, talvez seja uma grande bobagem, mas também tem a coisa de atribuir a responsabilidade sobre aquilo que dá certo ao meu próprio desempenho. E ao governo só o que está errado. É aquela então, coisa, quando está ruim... Eu ganhei, nós empatamos e vocês perderam, né? Mais ou menos por aí. Acho que pode ter alguma coisa nesse sentido também, mas de fato, essa coisa do alimento pega, né? Porque onde você vai, você ouve isso, né? E a gente sente, né? Você vai ao supermercado, tem supermercado, até citei aqui ontem, tem um supermercado na favela de Paraisópolis aqui que está vendendo pó de café naquelas prateleiras fechadas com vidro e cadeado. Pó de café. Tratado como se fosse bebida alcoólica objeto de extremo 150, valor, entendeu? Então, de fato, tem uma coisa aí que talvez esteja, inclusive, corroendo uma parte disso que as pessoas passaram a ganhar mais, né? A massa salarial aumentou, tem mais emprego. Se tem mais emprego à disposição, quer dizer que você eventualmente, né, cada caso é um caso, mas você eventualmente pode negociar alguma coisa. Puta, não vou pegar essa vaga, vou pegar outra, ou estou aqui, mas alguém me ofereceu um pouco mais. Ou seja, esse ambiente, em tese, ele é mais favorável para o trabalhador. Mas você sabe que eu também tenho aqui dúvidas com relação à medição de essa coisa de não refazer a base de conta. Eu tenho muita dúvida com relação ao que é emprego no Brasil hoje em dia. Sim. Que é emprego captado pelo IBGE, emprego principalmente captado pelo CAGED, né, que é o tal da carteira assinada. Porque depois da reforma de 2016, passou a ter um monte de coisa. Sim. Que não era carteira assinada alguns anos atrás, que agora é. Trabalho intermitente, uma série de outras particularidades lá, que algumas já passaram pelo Congresso Nacional. O Congresso passou naquela época e já passaram pelos tribunais superiores e estão valendo. Mas de qualquer maneira, alguém tem de registrar isso, né? Sim. Agora, como registra, eu também não sei. Então, é uma talvez boa a dúvida. gente tenha aqui um termômetro de emprego. Porque se você é também não esteja contratado no registrando. intermitente, você passa pelo registro oficial, Sim, certo? e Tem o cara não registro. recebe todos os dias. O cara não recebe 30 dias no mês. Exatamente. O cara não tem a mesma garantia. Ele vai correr atrás dos outros dias e não vai receber o que um trabalhador com carteira assinada pré-2016 recebe. Sim. Acho que a gente tem um problema, além de outros, né? A gente estamos com um problema de termômetro. Moçada, trabalhemos nesse sentido. IBGE, IPEA, os grandes institutos de economia do país e, principalmente, e o Ministério do Trabalho, que nós temos esse troço,
Você sabe o nome do Ministério do Ministro do Trabalho? Nós sabemos porque temos que saber. Por obrigação você em funcional. casa sabe? Né? Do Ministro do Supremo, hoje em dia, todo mundo sabe. Mas Ministro do Trabalho, acho difícil. Previdência. Ministro da Previdência, você sabe quem é? Não. Então, nós sabemos, até porque não muda muito, faz tempo. Mas é da cota de tal partido. Então, eu acho aqui que também precisa ver. Né? Precisa ver se estão aferindo com precisão. PIB é muito difícil estar errado, né? Porque é uma conta que não tem mudado. É mais ou menos o que entra no caixa, Exato. né? Como entrou, não importa. Né? Agora, carteira assinada, emprego, né? A gente tem uma quantidade imensa de trabalhador informal e hoje em dia a informalidade, para algumas pessoas, está sendo mais do que o único jeito, está sendo uma opção. A gente tem essa história da uberização, né? Eu acho que está faltando... Os caras que fazem entrega em moto e não querem ser registro oficial, não querem deixar nem R$80 para o INSS para pagar ali um seguro, para eventualmente... neste país doido que nós temos, acabaram com o seguro do trânsito, né? O DPVAT. DPVAT. Acabamos com o DPVAT! Agora você que é motorista, você que é motoqueiro, cai no trânsito, você podia pedir o DPVAT independentemente de ter culpa ou não. E estava até bem mais fácil, viu? Não tinha mais aquela burocracia toda. Agora você não tem mais e os caras comemoram, porque o Brasil está gastando menos. Porque eu não vou pagar R$80 para ter aposentadoria lá na frente. Acho que falta informação, tanto para quem está do lado de fora, né? Cá entre nós que estamos aqui na chuva, cada um na sua chuva, e dentro do governo, ou dentro das instituições de economia também, privadas. GV, que faz conta desse troço. Precisam dar uma olhada assim, sabe quando você faz? Hoje em dia você bota, né, no dedo, não sei. Mas, na minha mãe fazia assim, Deixa eu ver se está no zero. Era o termômetro de mercúrio, né? O termômetro de mercúrio. Vidro e mercúrio, negócio muito seguro. Né? Proibiram, né? Acho que tá proibido, né? O termômetro. Agora é só aquele digital, né? Que vendem na farmácia. Minha mãe atua também, fazia, né? Ela olhava o termômetro e fazia assim. Exatamente. Para jogar todo o mercúrio para baixo, para estar no zero, né? Esse digital funciona 2, 3 vezes, né? Depois tem que trocar a bateria ou ele também desaparece com uma frequência, a mesma frequência de guarda-chuva e caneta Bic, né? Se um dia a gente encontrar todos os guarda-chuvas, as canetas Bic e os termômetros que perdemos, talvez a gente fique afogado numa sala, né? Mas enfim. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.